Jeremias 26. No começo do reinado de Ioaquim ben Ioxiarru, rei de Judá, esta palavra do Eterno veio a mim dizendo: Assim disse o Eterno: Vai ao pátio da casa do Eterno e fala aos habitantes de todas as cidades de Judá que ali vierem para se prostrar na casa do Eterno. Todas as palavras que te ordeno enunciar, sem ocultar qualquer uma delas. Talvez escutem e renuncie cada um ao caminho do mal que estão a trilhar, de modo que eu me arrependa do mal que eles pretendo trazer por causa de seus atos iníquos. E lhes dirá: Assim disse o Eterno: Se não me obedecerdes, trilhando o caminho que vos apresentei, de acordo com a minha Torá, estando atento às palavras de meus servidores, os profetas que vos enviei, e que, embora vos falasse frequentemente, não atendestes até agora, darei a esta casa o mesmo destino que dei a Siló, e farei com que esta cidade se torne uma maldição ante todas as nações da terra. E os sacerdotes, profetas e todo o povo ouviram Jeremias proferindo estas palavras na casa do Eterno. Então, quando Jeremias terminou de expor o que o Eterno lhe ordenara falar a todo o povo, os sacerdotes, profetas e todo o povo apoderaram-se dele, dizendo: Por certo serás morto, porque profetizaste em nome do Eterno, dizendo que esta casa terá o mesmo fim que Siló, e que esta cidade ficará desolada, sem nenhum habitante. E todos se juntaram contra Jeremias na casa do Eterno. Quando disso se inteiraram, os príncipes de Judá saíram do palácio do rei e se dirigiram à casa do Eterno, onde tomaram assento na entrada do novo portão do Eterno. Então os sacerdotes e os profetas falaram, dirigindo-se aos príncipes e a todo o povo, dizendo: Este homem merece a morte, pois profetizou contra esta cidade, como vossos próprios ouvidos escutaram. Jeremias falou, dirigindo-se aos príncipes e a todo o povo, dizendo: O Eterno ordenou-me profetizar contra esta cidade todas as palavras que ouviste. Agora, pois, corrigi vossos caminhos e vossas ações, e atentai à voz do Eterno vosso Deus. E o Eterno se arrependerá também do mal que pronunciou contra vós. Quanto a mim, estou em vossas mãos. Agi para comigo conforme pareça a vossos olhos ser bom e correto. Sabei, porém, que se me matardes, por certo fareis sobre vós recair sangue inocente, sobre vós, sobre esta cidade e sobre todos os seus habitantes. Pois em verdade o Eterno me enviou a vós para falar a vossos ouvidos todas estas palavras. Então os príncipes e todo o povo disseram aos profetas e aos sacerdotes: Este homem não merece a morte, pois não nos falou em nome do Eterno nosso Deus. Ergueu-se então um dos anciãos do povo e falou a todo o povo. Miqueias, o Morachita, profetizou nos dias de Ezequias, o rei de Judá, dizendo: Assim disse o Eterno dos exércitos: Sião será arado como se for um campo, Jerusalém se converterá em um montão de ruínas, e o monte do templo parecerá uma colina da floresta. Acaso Ezequias, rei de Judá, todo o seu povo condenara à morte? Não temeu ele ao Eterno e buscou o favor do Eterno, fazendo com que o Eterno se arrependesse do mal que contra eles pronunciara? Quanto a nós, causaríamos um grande mal a nossas almas, se matássemos Jeremias. Havia também um outro homem que profetizava em nome do Eterno, era Urias ben Shemiarru, de Kiriat Aiarim. Sua profecia estava voltada contra esta cidade e contra essa terra, em concordância com as palavras de Jeremias. E quando o rei Ioaquim, seus guerreiros e seus príncipes ouviram suas palavras, o rei resolveu matá-lo. E quando Uriarru soube disso, temeu por sua vida e fugiu para o Egito. E o rei Ioaquim enviou Elnatã ben Aquibor e vários outros homens do Egito, que retiraram Uriarru do Egito e trouxeram ao rei Ioaquim, que o matou com sua espada, e fez jogar seu cadáver entre covas dos indigentes. Entretanto, a proteção de Arricã ben Shafã se estendia sobre Jeremias, o que impediu que fosse entregue ao povo que pretendia matá-lo. Capítulo 27. No começo do reinado de Ioaquim ben Ioxiarru, rei de Judá, a palavra do Eterno veio a Jeremias, dizendo: Assim me disse o Eterno: Faz para ti correias e jugos, e coloca-os sobre teu pescoço,
remete aos reis de Edom e Moabe, dos filhos de Amon, de Tiro e de Sion, através de mensageiros que vêm a Jerusalém se apresentar a Sidiquiarru, rei de Judá, e encarrega-os de transmitir a seus senhores o seguinte: assim disse o Eterno do Exército, o Deus de Israel: eis que direi a vossos senhores: eu fiz a terra com os homens e animais que existem sobre sua face, com minha grande força e meu braço estendido, e a entreguei a quem a meus olhos merecia. Agora dei a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, todas estas terras, e para servi-lo dei-lhe também os animais do campo, e hão de servi-lo todas as nações, a ele, seu filho e seu neto, até que chegue o tempo que determinei para a sua própria terra, e muitas nações e reis poderosos se tornarão seus prisioneiros. E a nação e o reino que não servia a Nabucodonosor, e que não pusesse sobre o seu pescoço o jugo do rei de Babilônia, diz o Eterno: com a espada, a fome e a peste será por mim atingida esta nação, até que eu a tenha consumido através dele. Quanto a vós, não deveis dar atenção aos profetas, aos adivinhos, a vossos sonhos, a vossos vaticinadores e aos vossos feiticeiros, que vos falam dizendo: não servireis ao rei de Babilônia, pois vos anuncio uma mentira, que provocará vossa remoção para longe de vossa terra natal, porque eu vos exilarei e vireis a perecer. Mas a nação que puser seu pescoço sob o jugo do rei de Babilônia e o servir, eu a deixarei permanecer em suas próprias terras, diz o Eterno, para cultivá-la e habitá-la. Falei a Sidiquiarru, rei de Judá, conforme todas essas palavras, dizendo: ponde o vosso pescoço sob o jugo do rei de Babilônia, serviu e a seu povo vivei. Porque deverias morrer vós e vosso povo pela espada, pela fome, pela peste, como proclamou o Eterno, em relação às nações que não vieram a servir o rei de Babilônia? Não dai ouvidos às palavras dos profetas que vos falam, dizendo: não servireis ao rei de Babilônia, pois profetizam falsamente. Pois não os enviei, diz o Eterno, e falsamente dizem profetizar em meu nome, para que eu vos exile e venhais a perecer, vós e vossos falsos profetas. Também falei ao sacerdote todo o povo, dizendo: assim disse o Eterno: não dai atenção aos profetas que vos anunciam. Em breve os vasos da casa do Eterno serão trazidos de volta da Babilônia, porque te informam falsamente. Não lhes des ouvidos, servi ao rei de Babilônia e vivei. Porque deveria esta cidade se tornar devastada? Mas se eles são profetas verdadeiros, e se com eles está a palavra do Eterno, se que intercedam junto ao Eterno dos exércitos, para que os vasos que restam da casa do Eterno, os que estão no palácio do rei de Judá e os que estão em Jerusalém, não sejam levados para a Babilônia, pois assim disse o Eterno dos exércitos a respeito dos pilares dos bens, das bases do resto dos vasos que ficaram nessa cidade, o que Nabucodonosor, rei de Babilônia, não saqueou quando levou cativo a Ioaniá, ben Ioiaquim, rei de Judá, de Jerusalém para a Babilônia, junto com toda a nobreza de Judá e de Jerusalém. Pois assim disse o Eterno dos exércitos, o Deus de Israel, a respeito dos vasos que restaram da casa do Eterno no palácio do rei de Judá e em Jerusalém: serão levados para a Babilônia e lá permanecerão até o dia em que dele me lembrar, diz o Eterno, e então os trarei de volta e restaurarei aqui. No mesmo ano em que começou a reinar, capítulo 28, o rei Sidiquiarru, rei de Judá, no 5º mês, no 4º ano, após o ano sabático, o profeta Hananiah ben Azur, que era nativo de Givon, me falou no templo do Eterno, na presença dos sacerdotes de todo o povo, dizendo: assim disse o Eterno dos exércitos, Deus de Israel: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos trarei de volta todos os vasos da casa do Eterno, que Nabucodonosor, o rei de Babilônia, saqueou daqui e levou para a Babilônia. E trarei de volta Ioaniá ben Ioiaquim, rei de Judá, junto com todos os cativos de Judá que foram levados para a Babilônia, diz o Eterno. Pois quebrarei o jugo do rei de Babilônia. Então, na presença do sacerdote e todo o povo que estava na casa do Eterno, o profeta Jeremias disse ao falso profeta Hananiah: amém. Que assim faça o Eterno, queira o Eterno cumprir com o que profetizaste,
trazendo de volta da Babilônia para cá os vasos da casa do Eterno, junto com todos os que foram ali exilados. Entretanto, ouve a palavra que dirige a teus ouvidos e aos todo o povo. Os profetas que existiram antes de mim, e de ti preveniram que haveria guerras, desgraça e peste em muitos países, contra grandes reinos. Quanto ao profeta que previu paz, somente quando se cumprir sua palavra, ele será reconhecido como tendo verdadeiramente sido enviado pelo Eterno. Então o profeta Hananiah arrancou o jugo que estava no pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E Hananiah falou na presença de todo o povo, dizendo: Assim disse o Eterno, dessa forma arrancarei o jugo de Nabucodonosor, rei de Babilônia, do pescoço de todas as nações, dentro de 2 anos. E o profeta Jeremias se afastou e seguiu seu caminho, e a palavra do Eterno veio a Jeremias após o profeta Hananiah ter quebrado o jugo do seu pescoço, dizendo: Vai e diz a Hananiah, assim disse o Eterno, quebraste um jugo de madeira, mas farás com que seja substituído por um jugo de ferro. Pois assim disse o Eterno dos Exércitos, Deus de Israel, pus um jugo de ferro sobre o pescoço de todas essas nações, para que servisse ao rei de Babilônia, e não hão de servi-lo, pois até os animais do campo lhe concedi. Então o profeta Jeremias disse ao profeta Hananiah: Rogo que me ouças, Hananiah. O Eterno não te enviou, e tu fizeste este povo crer numa mentira. Por isso assim me disse o Eterno: será por mim eliminado da face da terra. Este ano morrerás, porque falaste perversamente contra o Eterno. E o profeta Hananiah faleceu no 7º mês daquele mesmo ano. Capítulo 29. Estas são as palavras da missiva que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos anciãos remanescentes, dentre os que foram para o exílio, aos sacerdotes, aos profetas, a todo o povo que Nabucodonosor levara de Jerusalém para a Babilônia. Após o rei Iorreniá, a rainha mãe, os funcionários, os príncipes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os ferreiros terem deixado Jerusalém pelas mãos de Elassá ben Shafã e Gemariá ben Hilquiá, os quais Tisiquia, rei de Judá, enviaram a Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Babilônia, dizendo: Assim disse o Eterno dos Exércitos, Deus de Israel, a todos aqueles a quem fiz serem exilados de Jerusalém a Babilônia: construí casas e habitai-as, plantai pomares e comei de seus frutos. Buscai esposa, gerais filhos e filhas. Buscai esposa para vossos filhos e marido, para vossas filhas, para que por sua vez venha gerar filhos e filhas. Multiplique-se e não diminua seu número. Buscai promover a paz da cidade para onde vos exilei, e orai por ela ao Eterno, pois em sua paz tereis vós também paz. Pois assim disse o Eterno dos Exércitos, Deus de Israel: Não deixai que os profetas que existem entre vós ou os adivinhos vos enganem, nem tampouco dá atenção ao sonho que eles provocam, pois falsamente dizem profetizar em meu nome, não os enviei, diz o Eterno. Pois assim disse o Eterno: ao se completarem 70 anos de vossa estada na Babilônia, eu me lembrarei de vós e cumprirei minha boa palavra, de vos restabelecer aqui. Pois eu conheço os pensamentos que eu vos dedico, diz o Eterno, pensamentos de paz e não de maldade, para vos proporcionar uma esperança e um futuro. E vós me haveis de invocar, e a mim dirigir vossas orações, e eu vos escutarei. Vós me buscareis e haveis de me encontrar, porque eu farei de todo o vosso coração. Serei encontrado por vós, diz o Eterno. Farei retornar vossos cativos, e os resgatarei de todas as nações, e de todos os lugares por onde os dispersei, diz o Eterno, e os farei retornar ao lugar de onde os exilei, pois disseste erroneamente: o Eterno nos proporcionou profetas na Babilônia. Pois assim disse o Eterno em relação ao rei Sidquiahu, que se assenta sobre o trono de Davi, em relação a todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos que não partiram convosco para o exílio. Assim disse o Eterno: eis que sobre eles farei se abater a espada, a fome e a peste, e farei com que se torne como os figos, que de tão má aparência nem sequer podem ser comidos. Persegui-los-ei com a espada, fome e peste, e os tornarei um horror ante todos os reinos da terra, uma maldição, um espanto, uma desolação e um opróbrio em todas as nações, por onde os dispersei, porque não atentaram a minha palavra, diz o Eterno.
embora lhes tenham enviado meus servos, os profetas, desde cedo e com bastante frequência, mas não os querias ouvir, diz o Eterno. Por isso escutai a palavra do Eterno, todos vós, ó cativos, que exilei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Eterno dos Exércitos, Deus de Israel, em relação a Acabe ben Coliá, e Sidquiahu ben Masseia, que profetizaram falsamente o meu nome. Hei de entregá-los às mãos de Nabucodonosor, o rei de Babilônia, que assim diz o Senhor, que o Eterno se faça como Sidquiahu Acabe, a quem o rei de Babilônia imolou pelo fogo, porque praticaram abominações em Israel, cometeram adultério com as esposas de seus vizinhos e falaram falsamente as palavras em meu nome que não lhes ordenei. Pois eu sou aquele que de tudo tem conhecimento e que tudo testemunhou, diz o Eterno. E a Shemiahu, o Malequita, falarás, assim diz o Eterno dos Exércitos, Deus de Israel, por teres enviado o teu próprio nome missiva a todo o povo de Jerusalém, ao sacerdote Sefanias, ben Massé e todos os outros sacerdotes, dizendo, o Eterno te nomeou sacerdote em lugar do sacerdote Joiada, para que houvesse oficiais na casa do Eterno, que a todo louco que se quisesse passar por profeta pusesse na prisão e nos grilhões. Porque então não censuras a Jeremias, o Anatotita, que se apresentou a ti como profeta, e que nos enviou uma mensagem à Babilônia, dizendo, logo será o cativeiro, construí casas, habitai-as, plantai pomares e comei de seus frutos. E o sacerdote Sefaniá leu as cartas para o profeta Jeremias, e a palavra do Eterno veio a Jeremias, dizendo, envia uma mensagem a todos que estão no cativeiro, dizendo, assim diz o Eterno a respeito de Shemaiá, o Malequita, porque Shemaiá profetizou para vós sem que eu o tivesse enviado, e vos fez acreditar em uma falsidade. Por isso, assim diz o Eterno, punirei a Shemaiá, o Malequita, e sua semente, ela não terá sequer um descendente para viver entre o povo, nem contemplará o bem que farei a meu povo, diz o Eterno, porque propagou perversidade contra o Eterno.